está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 14 de novembro de 2017, minha gente. Com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E chegou a véspera do dia, hein, JR? Amanhã é o dia da corrida, 8 horas da manhã, é a concentração no aterro do Flamengo. A gente vai tentar correr, né? Concentração. Tem que ser concentrado. Pra correr, 8 horas tem da que se concentrar. 8 horas da manhã, todo mundo ali encontrando para ficar concentrado. Mas concentra aí, mas sai também, corre. Então, amanhã, a 93 FM estará participando da corrida Você e o Cristão, você cristão. E nós vamos estar ali representando a nossa equipe, você, eu, mas quem? Andréia Maia. Andréia tá correndo muito. Andréia Maia tá fazendo pilates, tá fazendo tudo. Andréia Maia vai correr. Fabiane. Eu, você. Aí tem a turma da MK, vai ter a Nira, turma da MK. vai ter a Leila. Olha, a Nira e Leila. O Thiago também corre. O que vai representar bem todo mundo, ele vai correr 10 quilômetros. 10 quilômetros. A nossa força é isso Thiago. Aí, muito bem. E nós vamos correr os 5 quilômetros. Correr, a andar, questão, é isso aí. Correr, então amanhã, às 8 horas da manhã, saindo de onde? Do aterro do Flamengo. Aterro do Flamengo para concentração, 8 horas. Concentração para nós é oração, né? Misericórdia, Senhor Deus e tal. Graça, e aí manda bala. Sensacional. Essa é a 93. A gente vai Saúde! falando no ar aqui, contando como é que tá sendo lá, quem vai sobreviver. A gente fala. Eu me lembrei, sabe de quê? Você fala, quando nós aqui da rádio fomos plantar árvores. Aquele áudio lá, você ofegante. Eu subindo a montanha, narrando pro Cid que tava aqui no ar. E eu comecei bem. Estamos aqui subindo. Tem esse áudio aí, acha esse áudio aí, que esse áudio aí é interessante. Guardar esse áudio aí. Muito bem, Marcelo, então amanhã a 93 FM tá sempre com você. Gente, a saúde é andar, faz bem pra cabeça, faz bem pro coração, faz bem pra sua inspiração. Você pode ter uma grande ideia andando e correndo, enfim, fazendo bicicleta, nadando. É sempre muito bom, sempre muito especial. Nós estamos juntos. E a 93 FM é assim, ó. Tem uma coisa legal acontecendo, nós estamos dentro. É sempre bom demais. Porque a 93 FM está com você em todas as fases da sua vida. Desde que você nasce, ao longo de toda a sua existência, é a 93 FM com você. O seu rádio está no Debate 93. Vamos falar sobre vários assuntos, mas vamos começar logo com aqui que diz assim, uma das canções mais fortes que eu já ouvi diz assim: quem já pisou no Santos em outro lugar não sabe viver. Sou desviada e me pergunto, será que eu nunca conheci a Deus de verdade? O que acontece com aquele que sai dos caminhos do Senhor e até frequenta outras religiões? Voltei para Cristo esse ano, mas tenho a sensação de que jamais o conheci verdadeiramente. Como conhecer o Pai profundamente? Qual o segredo de uma relação com Deus madura e capaz de sobreviver a todas as fases da vida? Eu pergunto a você, ouvinte amado, quero ouvir sua opinião, quero ouvir sua história. Participando conosco pelo 96803-8319. Vou começar ouvindo o pastor Jean Max. Pastor Jean Max, o ouvinte pergunta aqui sobre a questão da pessoa que se desvia e vai para outra linha, vai para outra religião, muda tudo, enfim. O que significa isso? Que a pessoa nunca foi ou foi e deixou de ser? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, esses amados debatedores, nossos queridos ouvintes. É uma alegria estar aqui. Eu sei que esse assunto é tema aí de grandes discussões teológicas, mas eu tenho uma visão muito simples, à luz da palavra de Deus, que
que se apoia na própria história do jovem rico, por exemplo. Essa é uma das histórias que apoia a minha defesa. Ele sabia que era pai, sabia do seu direito de herança, mas mesmo assim saiu da presença do pai. E nós temos, como por exemplo em Gálatas 5:4, Paulo diz que os irmãos da igreja da Galácia resolveram abraçar a lei outra vez e por causa disso caíram da graça. Vocês caíram da graça. Significa que um dia eles estiveram ligados a essa graça, eram dependentes dela, mas agora foram separados. Eu acho que existem pessoas que saíram da presença de Deus porque realmente nunca entenderam o evangelho como ele é. Na nossa igreja, quando alguém se afasta e volta para Jesus, ela é reincluída no discipulado. Se você sair, você não entendeu direito. Mas dizer que não entendeu direito não é a mesma coisa de dizer que não conheceu o Senhor. As pessoas conhecem, mas não aprenderam como deveria e acabam se enfraquecendo e saindo. Então, eu penso que há quem tenha conhecido de verdade e mesmo assim se afastou. Pastor Eduardo Merêncio, muito bom dia, querido, seja bem-vindo. O que o senhor acha sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Bom dia, JR, bom dia, amigos. Eu vou pela mesma linha do pastor Jean. Se não fosse assim, há muitos casos, ele já citou a do jovem rico que saiu de casa. Nós temos em Apocalipse, na carta a Éfeso, quando Deus fala que eles caíram, mas pede que eles voltem. Se não houvesse uma oportunidade, nós não iríamos crer na graça. E eu penso que as pessoas podem passar anos de suas vidas conhecendo a Deus, amando a Deus, sendo alimentados pela palavra, terem uma confissão de fé genuína, mas que em algum momento se deixaram enredar pelo mundo ou pelas artimanhas do nosso inimigo. E elas desviaram. Pedro desviou de uma maneira vergonhosa e Jesus foi lá e o resgatou de volta. E ele nunca deixou de ser parte do projeto. Então eu creio que a pessoa pode desviar e a palavra que é trazida por essa irmã, ela precisa entender que a música é uma metáfora, porque a mesma frase que diz que quem já pisou no Santo dos Santos não pode viver fora, está falando de um sacerdote que só entrava lá uma vez por ano, depois tinha uma vida fora durante um ano inteiro. E a mesma música vai dizer que a pessoa mergulha na mirra ardente. Então, a gente não pode pegar uma frase de uma canção que foi criada para ser inspiradora, poética e fazer disso uma doutrina. Pastora Nadiege Macário, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda. E aí, pastora? Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores e os nossos ouvintes da Rádio 93. Eu fico com os amados e ainda acrescento o seguinte: existem pessoas que, na verdade, elas conhecem o Evangelho por ouvir, por estudar, sim, por ler a palavra, né? Mas quando ela desvia e aquela diz que vai para uma outra religião, de outros caminhos que não são aqueles caminhos que ela conheceu, né? Ou aquele caminho que ela conheceu, eu entendo aqui que essa pessoa, na verdade, ela conheceu pelas escrituras, pela palavra, pelo ensino, mas ela não conheceu tendo uma experiência com Deus. Eu acho que a diferença daquele que fica no Senhor, que fica realmente no Santo dos Santos, como ela fala, ou seja, na intimidade com Deus, é aquele que conheceu, que teve uma experiência significativa com Deus, uma experiência pessoal. E aí, depois que você tem uma experiência pessoal com Deus, não tem como você sair da presença do Senhor. Muito bem, deputado federal Harold de Oliveira, muito bom dia, seja também bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Eu acho que os pastores já abordaram essa matéria. Eu apenas fico com uma dúvida que deixo até para que seja tocado, que é a questão da fé. Porque, na realidade, quando você se converte, não sei se é assim com todo mundo, eu aprendi que é uma experiência muito profunda que você tem. E é uma experiência que vem com uma decisão voluntária, espontânea, e que você não sabe muitas vezes por que ocorreu aquilo naquela situação. Mas você
assume uma postura de fé. Logo que você se converte, é comum, a gente quer falar com as pessoas, quer dizer o que aconteceu, quer mostrar uma vivência, uma experiência que as outras vezes não podem ter, nem vão ter, porque cada um esse é diferente. Eu imagino que é única aquela experiência para cada um de nós. Mas permanece a fé. Quer dizer, a fé é o que vai te levar. Então eu pergunto, nessa situação, eu concordo com o que foi dito. Quer dizer que a fé esfria mesmo? A fé acaba? Essa é a questão que eu deixo aí. É o pimentinha que eu vou colocar para o meu pastor. Vai depois. Pastor Luciano Regis, bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, amados debatedores, você que nos ouve. Essa é uma palavra muito peculiar para os nossos dias, importante. Eu faço coro com todos os meus amigos aqui. E antes de entrar na pimenta do deputado, na verdade, já entrando e respondendo, Jesus disse que aquele que vem a ele, de maneira nenhuma, ele lança fora. Né? Só que, no entanto, se a gente for em João, capítulo 8, versículos 31, 32, e dando um pulinho para 36, ele diz, olha, vocês serão verdadeiramente meus discípulos se praticarem a minha palavra. Porque se vocês conhecerem a verdade, ela vai libertar. E se ela liberta, então, se pois o Filho vos libertar, porque quando eu conheço a palavra, eu conheço a Cristo. E se eu conheço a Cristo, eu conheço a liberdade e a libertação. Então a questão não é de não ter tido uma experiência com Deus, é de fazer com que ela cresça em mim. Então, na verdade, entrando nesse aspecto que o deputado falou, quero trazer Oséias aqui, capítulo 6, versículo 3, diz, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, porque ele virá como chuva serôdia virá e regará a terra. O que ele está dizendo? O Espírito Santo vai vir e vai fazer com que a tua vida gradativamente cresça. Então, eu creio no evangelho progressivo. Assim, as pessoas podem, como já foi dito, eu concordo com tudo, se afastarem por alguns momentos difíceis. Mesmo que entre por caminhos, como o texto, como o e-mail dessa irmã diz, e aí eu tenho uma ressalva que depois eu entro, outras religiões. No entanto, o fato dela ter se aproximado de Cristo, já é o próprio Cristo a trazendo. No entanto, ela precisa crescer progressivamente, como o texto de João 8, 31, na palavra, para que através dessa palavra ela seja liberta, e através dessa libertação de fato ela conheça Cristo. Então, é um evangelho progressivo, nós somos atraídos, eu fui convertido tal qual o senhor foi, deputado. Quando Deus fez uma obra na minha vida, JR, fez de uma vez só, eu me lancei e nunca mais olhei para trás. No entanto, não é a mesma coisa com todos. Verdade. Cada um tem a sua experiência pessoal e Deus está agindo em todos. Olha, um ouvinte nossa, ela diz o seguinte aqui pelo nosso WhatsApp, JR, estou desviada há muitos anos, eu não consigo voltar. Ela termina aqui a primeira etapa da mensagem dela dizendo assim, eu já desisti de mim. Estou desviada, mas não acredito em outro caminho a não ser o caminho de Jesus. Não há outro caminho, afirma nosso ouvinte, mas eu não consigo nem ir visitar a igreja. Ela diz ainda, ouço toda sexta-feira o JR dizer para irmos à igreja aos domingos. Eu já tenho feito isso há bastante tempo. E ela diz, eu não consigo ir. Tem alguma coisa, uma barreira, um limite, uma coisa que agarra, e a nossa ouvinte não larga. Então, veja bem, é uma desviada consciente. Ela sabe que a verdade é Jesus Cristo, que o único caminho é... Então, ela não tem dúvida. Se eu estou na dúvida se é Jesus, se não... Não, ela está certa que é. Esse é um exemplo clássico aqui para a gente acompanhar um exemplo. Ela sabe que precisa largar algumas coisas que a impedem de ir à igreja. Porque se ela não vai à igreja, tem alguma coisa que impede. O que impede? Às vezes não é aquele clássico, né? Larga a televisão, larga a praia, às vezes não é nada disso, é uma coisa espiritual. É uma questão emocional. O que está acontecendo? Se sente indigna, tem medo do olhar dos outros, vai para a mesma igreja, o povo fala mesmo, o povo foi feito para falar. Né? Quando é crente muda, mas enquanto não é povo é um negócio impressionante. Então como é que uma pessoa, numa situação como essa aqui, eu queria que você respondesse a essa ouvinte e a este tópico, porque isso representa muito. Entendeu? Você vê que quando ela diz que acredita em Cristo, você diz, então ela tem fé. Mas será que é fé suficiente? Que fé é esta? Posso falar? Pode. Eu gostaria de juntar isso com a pimentinha do deputado. A fé, ela não nos garante
que em algum momento a gente não vá divergir dela ou vá declinar dela em algum momento, seja por uma questão emocional, espiritual. A coisa linda da fé cristã é que não importa quão longe nós tenhamos capacidade de ir, ela consegue nos trazer de volta. E uma coisa é um jovem tendo dificuldades existenciais, outra é uma pessoa madura, que já experimentou, que já vivenciou. Eu fui um jovem que desviei na minha juventude. Desviei de uma maneira bárbara. E eu era um jovem, antes do desvio, eu era aquele jovem que sentava no primeiro banco, que o rosto ficava molhado de lágrimas por gostar da mensagem que era pregada. Eu orava com sinceridade, mas em algum momento a minha própria juventude, as minhas negligências, às vezes de buscar uma vida de oração, aquilo que Jesus disse para Nicodemos, necessário te há nascer de novo. E eu não havia nascido de novo. Eu tinha uma fé muito bem estabelecida, mas em algum momento a minha juventude me tirou. Só que a fé cristã, e aí respondendo a essa irmã, a beleza da fé cristã é que não importa o quanto tenhamos errado, a graça de Deus é maior do que a nossa capacidade de errar e se desviar. Que ela deve voltar por um ato de decisão. Uma vez tendo entrado, volte como quem está desesperado, se agarre numa coluna da igreja. Fique agarrada lá. E deixe Deus trabalhar. Nasça de novo e o próprio Espírito de Deus vai tirar tudo que for de negligência e incoerência. Aí ela vai ver que ela vai ter uma facilidade muito maior. O que ela não pode é ficar em casa pensando a respeito. O testemunho dessa nossa ouvinte é oposto aqui ao da que escreveu, né? A que escreveu, ela não parece ter essa convicção sobre o Senhor Jesus Cristo como dessa que acabou de citar aí o seu testemunho. Mas em Mateus 13 nós temos a parábola da semente e ela mostra o fruto que a palavra desenvolve na vida das pessoas. Algumas pessoas o problema estava no coração dela, a terra era rasa. Mas nós temos uma ação das aves, que Jesus compara ao diabo, vem e rouba a semente. Quer dizer, existe uma pressão externa. Nós temos o mundo que sufoca. Nós temos ofertas, que são as riquezas. A pessoa acaba se distraindo do foco que a fé trazia e vai em busca dos prazeres desse mundo. Então, muita coisa pode fazer a pessoa tropeçar. Mas eu assino embaixo aqui do que o pastor Eduardo falou, de que a pessoa que realmente conhece o Senhor Jesus, na sua pessoalidade, porque existem níveis de conhecimento. Quando eu conheço ele como pessoa, eu não consigo enxergar outro caminho. Eu lembro de um testemunho muito parecido com esse que a ouvinte contou, de uma amiga da minha esposa que nunca mais conseguiu acender vela, nem se curvar diante de Deus nenhum, porque ela estava convencida de que Jesus é real. E por mais que a pessoa vá, aquilo vai ficar martelando na cabeça dela para que ela volte um dia. Sobre essa ouvinte, eu quero dizer a você que estamos já prontos para orar por sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque qualquer impedimento que ainda exista no seu coração ou ao seu redor vai cair por terra e você vai conseguir fazer o que o seu coração deseja, que é servir a Jesus outra vez. Outro ouvinte dizendo, eu acho que mesmo se desviando, a pessoa sempre vai sentir falta de Jesus. Eu falo por experiência própria. Não consegui viver longe. Eu sentia muita falta, assim, um vazio sem igual. E só foi preenchido quando voltei para os braços do Pai, conta nosso ouvinte. Escuta aí outro ouvinte falando para um ouvinte. Esse vazio só foi preenchido quando voltei para os braços do Pai. É uma palavra de Deus para a sua vida, minha querida irmã. Outro ouvinte, fiquei desviada por anos. Um dia Deus me pôs à prova com muito sofrimento. Eu voltei para Cristo, mesmo porque foi Ele quem me escolheu. Quem já pisou no Santo Santos realmente em outro lugar não sabe viver. Hoje eu vivo para a glória de Deus, conta nosso ouvinte. Outro ouvinte, eu saí da presença do Senhor porque fui congregar na igreja que pregava XYZ. Não vou dizer o que não, fica curioso aí para saber não. Hoje eu sou convertido há 3 anos, hoje não vou mais atrás de certas doutrinas, porque o Senhor é o meu redentor, conta nossa querida ouvinte. Outro ouvinte dizendo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Também não quer dizer que é para isso. Quer dizer, nós precisamos caminhar para ficarmos de pé com a graça do Senhor em toda a nossa vida. Então, o nosso ouvinte aqui, gente, ela fala sobre as suas lutas. No final, ela faz uma pergunta muito importante. Como conhecer o Pai profundamente? Qual o segredo de uma relação com Deus? Assim, madura. Olha só que frase.
madura e capaz de sobreviver a todas as fases da vida. Já vimos aqui que existem instantes na vida em que a fé está mais sólida, a fé está mais líquida, a fé tá fraquinha, a pessoa está mais firme, a pessoa está mais ou menos firme, todo mundo passa por isso, fases, etapas na vida, mas a pergunta é importante: qual o segredo de uma relação com Deus, uma relação madura e capaz de sobreviver a todas as fases da vida? Ouvinte, presta atenção, cada debatedor vai trazer a sua palavra aqui de maneira objetiva, né? Porque cada um deles deve ter um segredo, 2, 3, se for o mesmo, quer dizer, não é o mesmo do outro, enfim, de alguma forma a gente vai trazendo a vocês, se você puder, ouvinte, anotar ou gravar, porque se é segredo, você entendeu, ouvinte? Se é segredo, você presta atenção, hein? Quem vai começar? Pastora. Eu gostaria de ressaltar aqui algo também que foi muito importante na minha vida, e que está na palavra, que é 2 Coríntios 2, 14 e 15. Que diz que nós somos o bom perfume do conhecimento de Cristo. E é esse perfume que Deus reconhece em nós. Então, como que eu posso exalar o perfume de Cristo? Quando eu conheço bem a Cristo. E como eu posso conhecer a Cristo? Em João 5, 6:57 diz que Jesus é aquele que se alimenta, que nós podemos nos alimentar de Cristo, da palavra dele, para que nós possamos viver por causa dele. Então, na verdade, quando eu me alimento dessa palavra, eu continuo conhecendo cada dia mais, com a ajuda do Espírito Santo, o próprio Jesus. E então, essa palavra diz que eu exalo o perfume do conhecimento de Jesus. E é esse exalar do conhecer que atrai a presença de Deus também para a nossa vida, porque a palavra diz que é esse perfume que Deus reconhece em nós. E o perfume é exatamente isso. Quando eu tenho um perfume nas minhas mãos, que eu estou bem perto de uma pessoa, bem íntima de uma pessoa, como por exemplo, eu sempre cito o exemplo do meu marido, o que acontece? O meu perfume passa para ele. Então, a intimidade faz com que o outro tenha o perfume daquele que está perto. Então, eu só posso ter o perfume de Cristo quando eu estou realmente em intimidade com Ele, conhecendo a palavra dEle, vivendo essa palavra, para que o perfume dEle seja exalado através da minha vida. Então, intimidade, dando exemplo aqui do perfume como algo que a gente percebe e que a gente passa também para o outro. Intimidade. Então, JR falou uma palavra segredo, e eu vou falar do que aconteceu na minha vida, do que eu fiz. Se eu não me engano, se não me falha a memória, Lucas 19 vai falar de Zaqueu. Foi exatamente o que eu fiz. Eu fui criado no berço evangélico, como o pastor acabou de dizer aqui, e na minha juventude eu me afastei, me desviei e fiz muita besteira na minha vida. Só que chegou uma hora, independente, eu fui um jovem que, fazendo as besteiras, eu edifiquei minha vida, eu tinha uma vida, entre aspas, estável, mas chegou uma hora que nada disso supria mais. Não adiantava, eu comprava e vendia carro, eu tinha algumas coisas na minha vida que era o segredo de todo jovem queria ter o que eu tinha, mas o que eu tinha não me saciava mais. Então eu fiz como Zaqueu, eu corri e me agarrei. Eu precisava ver Jesus de qualquer maneira, eu precisava voltar para ele e nunca mais soltar. E não importava se eu ia ter que subir numa árvore cheia de espinho, não importava se eu ia ter que lutar comigo mesmo e com todo mundo, não importava se eu ia ter que perder tudo para recomeçar. Eu fiz de tudo para agarrar Jesus. Eu fiz como Zaqueu e levei Jesus para minha casa. Eu agarrei Jesus para não soltar mais, e Jesus está na minha casa até hoje, porque se a gente não tiver determinação, até muitas vezes para perder, porque às vezes para você agarrar Jesus, você vai perder coisas, você vai perder amigos, você vai perder circunstâncias na sua vida que você lutou para ter, mas que não vale mais a pena viver sem ele, não vale mais a pena ter as coisas e viver sem a presença gloriosa de Jesus. Então, como Zaqueu, eu tinha algumas coisas que eu abri mão para ter a única coisa que eu precisava ter, Jesus. Então, o segredo, agarre com todas as suas forças e você gradativamente vai ter uma vida abençoada. Uma relação madura com Deus, ela vem quando eu consigo separar a pessoa de Deus das coisas que ele pode me dar. Nós costumamos ouvir isso nas igrejas e é bom que se ouça. Nós não podemos servir a Deus pelo que ele tem para dar, mas por aquilo que ele é. Ele se apresenta como pai justamente porque ele pode suprir, mas ainda que um pai não possa suprir as necessidades da sua família como gostaria, ele ainda é pai e tem que ser tratado como tal. Em Malaquias 4:2, a Bíblia diz assim: mas para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Né? O sol é uma coisa interessante, por mais nublado que esteja o dia, a gente sabe que ele está lá em cima, está acima de tudo.
E quem desenvolve com Deus uma fé madura, sabe que por mais nublado que esteja o dia, o Senhor vai estar ali. Vai passar aquela nuvem, vai passar aquele temporal e eu estarei de novo com o Senhor. Alguém já disse, e postou isso até nas redes sociais, que quem se afasta de Jesus por causa de pessoas ou por causa de coisas, é porque nunca esteve lá por causa dele. Porque quem está por causa dele não vai se abalar diante das fases da vida. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que está afastado também, criado no Evangelho, e talvez ele até esteja ouvindo agora, e eu disse para ele assim, o que a gente faz quando percebe que pegou o ônibus errado? Aí ele respondeu, desce e pega o certo. Então, se sabemos que Jesus é o certo, é nele que a gente tem que estar, não importa o momento. Você sabe que tudo pode mudar ao seu redor, a adversidade vem, no mundo a gente vai ter aflição, mas Jesus garantiu que ele estaria lá em cima. Eu venci o mundo. Esse é o segredo. Amém. O segredo para uma relação com Deus madura e capaz está numa palavra que permeia toda a caminhada do cristão: perseverança. Em Romanos 2,7 diz, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram 3 coisas: honra, glória e incorrupção. Isso só se adquire com o tempo. A nossa caminhada, para ela se tornar madura, ela precisa passar por um entendimento que nós não somos do mesmo material a vida inteira. Quando a gente começa a nossa caminhada de fé, nós somos muito frágeis. Aí vem o fogo da aflição, vem o dia a dia, você tem que se alimentar da palavra, você vai ganhando robustez, a sua fé vai ganhando um outro material. Você vai recebendo novas camadas e a sua fé vai se tornando maior. Então, a vida madura de um crente já passa pela própria síntese da palavra. Só dá para ter caminhada coerente amadurecendo. E isso precisa de perseverança. Eu ouvindo aqui as explicações, a resposta sobre isso, eu fico pensando. Eu não sei, eu pergunto para as pessoas. Veja, eu me converti adulto, né? E eu me converti e as pessoas olhavam para mim e diziam, poxa, você agora é crente? Pô, os caras não entendiam, porque eu aos meus 40 anos, já era um vencedor do ponto de vista material, do ponto de vista do mundo. Eu já tinha feito 12, 15 anos de universidade, já tinha uma cabeça de um conhecimento amplo, tinha tido experiências na minha juventude com realizações na área de tecnologia e tudo, como executivo, tinha feito tanta coisa e tinha voltado de uma missão muito interessante nos Estados Unidos, fui governador da Intelsat. Então, quando eu voltei de lá, aí comecei a frequentar a igreja, através da minha esposa e tudo mais. E eu estava fazendo a Escola Superior de Guerra, veja. Quer dizer, para mim era o ápice, eu estava ali me preparando para ser deputado, que eu sempre me preparo para as coisas que eu vou fazer depois. E eu estava preparando para isso. Aí eu conheci 2 pastores batistas, o Fanini e o pastor Irlande, o pastor Fanini, e o pastor Irlande. O pastor Irlande ainda está vivo, o pastor Fanini já faleceu. E eles conversavam muito comigo. E eu comecei a ficar, né, a minha vida, embora fosse uma vida aos olhos das pessoas, poxa, não falta nada, faltava alguma coisa. Eu tinha algum vazio, eu tinha, né? Poxa, não era exatamente. E eles começaram a falar, comecei a frequentar a igreja, a primeira igreja de Niterói. A Nadiege, naquele tempo, era adolescente ainda. Não era adolescente? Era adolescente, então tem muito tempo, né? E eu, então, um dia, sem mais nem porque eu tive essa, que eu citei aqui, né? Foi uma coisa assim, fulminante. Eu não podia imaginar, até pela minha condição. E aí passei a enfrentar o que? O preconceito. Mas um preconceito pesado. Imagina. Um preconceito pesado de todos os dias. Preconceito até de segregar. Impressionante. Assim foi a minha vida. Mas eu tive o privilégio de ter, como discipulador, um pastor que tinha uma cabeça totalmente aberta e era uma pessoa respeitadíssima, que foi o pastor Fanini. E numa época
maravilhosa para aquilo que eu falei. Quando a gente se converte, a gente quer que todo mundo se converta, não é isso? É uma questão, eu acho que todo mundo acontece isso, não sei se é. Mas o pastor Fornini era um evangelista e eu embarquei nos projetos evangelísticos dele, nas cruzadas, em tudo, andei pelo mundo todo para fazer essas coisas. Então isso talvez me tenha dado, compensado toda aquela sensação de preconceito, de segregação que eu passei a ter, que hoje não existe mais isso, mas naquele tempo não era mole não, era muito pesado. E eu, como é que a gente se mantém nisso? Eu não tenho, quer dizer, eu pergunto, eu não sei, quantas vezes por dia você pensa em Deus? Poxa, Deus está no controle, Deus está comigo. Quantas vezes por dia? Isso é uma questão que é uma espécie de oração. Qualquer coisa, você acorda de manhã, hoje Deus vai me ajudar, eu vou fazer isso. Ah, não, mas Deus está... Você pensa o dia todo. Isso é uma forma de comunhão, imagino eu. Além da oração, naturalmente. Eu acho que é por aí que a gente... Eu fiz aqui um resumo, pegando uma palavra para poder sintetizar, começar pela ordem inversa, que isso ajuda o ouvinte está acompanhando, ouviu por último o irmão Harold, o pastor Eduardo, enfim. Então vou fazer nessa ordem inversa. Então, na palavra do irmão Harold, eu acho que uma experiência profunda com Deus marca o processo da vida inteira. Você vê que para ele contar a história, qual o segredo, ele foi a conversão. Então, uma pessoa que tem uma experiência profunda com Deus, aquela experiência inicial continua, é como se tivesse acontecido ontem. É a chama, né? É a chama que está acesa. Então, uma experiência profunda com Deus. Vale para o ouvinte. Pergunta é, ouvinte, você teve uma experiência profunda com Deus? Você teve? Que uma coisa é embarcar na experiência alheia. Oh, que linda aquela vez. Eu vi uma pessoa, eu já vi gente contando o testemunho de outro. A pessoa, Nadia, você conta o seu testemunho, aí tem uma irmã lá que escuta o seu testemunho, aí passa um outro culto, ela vai contar o testemunho dela. Só que o testemunho dela não é dela, é seu. Que tipo de experiência tem uma pessoa que vive para contar o testemunho do outro e não tem ela mesmo testemunho para contar? Então, primeira coisa aqui, experiência profunda com Deus. O pastor Eduardo citou a frase, a palavra perseverança. Tá claro, quer dizer, tem que lutar, tem que batalhar muito em relação à sua vida. O pastor Jean Max trouxe-nos aqui a ideia de que algumas pessoas estão na igreja não por causa dele, até citou o exemplo de pessoas que se desviam por causa disso. Então eu peguei a palavra paternidade, quer dizer, reconhece a paternidade de Deus, está lá por causa dele. Deus é meu pai, eu estou aqui por causa dele, eu não estou aqui por causa daquela pessoa, daquele outro, daquela outra pessoa, estou aqui junto. Pastor Luciano Regis falou sobre determinação, quando ele falou assim, eu vou agarrar essa bênção, eu não vou sair daqui, Jesus está aqui, eu sou como Zaqueu, que eu segurei, eu vou atrás de Jesus. Então, determinação parece uma palavra muito importante para isso, embora ela seja muito próxima de perseverança, ela é diferente, ela não tem o mesmo significado integral. E começamos com a palavra intimidade, que eu já havia destacado anteriormente. Então você tem intimidade, você tem determinação para estar ali, você tem um reconhecimento da paternidade de Cristo, a perseverança na sua vida espiritual e uma experiência profunda com o Senhor. Cada palavra aqui, cada uma dessas palavras, elas enriquecem. É uma síntese, ouvinte, isso é síntese da experiência pessoal de cada um dos nossos 5 debatedores com Deus. E você pega tudo isso, abraça isso e diz, olha, é isso que eu preciso para minha vida. Nós vamos orar no final do programa por você e eu rogo a Deus que Ele te abençoe de maneira poderosa e especial em relação a tudo que nós conversamos aqui agora. Estamos juntos no Debate 93. Pastor Eduardo, por gentileza, informe-nos a hora certa, a hora e minutos no Rio de Janeiro. 11h38 e 50 segundos. 11h38 e 53 segundos. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Nesta segunda-feira, o jornal Estadão apresentou uma longa entrevista com o sociólogo e professor da USP, Ricardo Mariano. O tema era a preocupação com radicalismo no discurso conservador das igrejas evangélicas. Ricardo Mariano reclamou que o discurso moralista está ocupando a mente da população e entrando na pauta dos debates de maneira decisiva na próxima eleição presidencial. Tá com medo. Para o entrevistado isso é ruim,
pois ele diz: o evangélico conservador está cada vez mais barulhento. Ô, sociólogo, mas antes de ouvir aqui os nossos queridos debatedores, o que vai acontecer aí, Elisângela? Que informação que você traz urgente para nós? Conta aí. Bom dia, J.R. Vargas, debatedores e ouvintes da 93. O Ministério Público Federal, na segunda vara região, pediu ao Tribunal Regional Federal, agora há pouco, o bloqueio de 154 milhões de reais do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e um dos filhos dele, Felipe Pisciani. Os dois são alvos da Operação Cadeia Velha, que é um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Jorge Pisciani foi levado a depor e Felipe foi preso pela Polícia Federal na manhã de hoje. Além dele, de Felipe, Jacob Barata e Lelis Teixeira também foram presos, acusados de desvio de dinheiro do transporte público. A Polícia Federal também cumpre 35 mandatos de busca e apreensão e ainda 7 pessoas podem ser presas pela Polícia Federal. J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, tá aí a informação, vocês já estão acompanhando, estamos aí atualizando a você aqui na 93 FM dessa operação chamada Cadeia Velha, mas arrumaram o nome para essa operação. Pessoal, às vezes capricha no nome, esse nome aí, eu acho que quem está envolvido devia entrar na justiça contra o nome, Cadeia Velha. Manchete, deve que Cadeia Velha, se é por causa do prédio lá. Do prédio, da Assembleia. Palácio Tiradentes. Essa é a ideia, mas ficou assim esquisito, né? Cadeia Velha. Bom, vamos lá, voltando aqui ao Ricardo Mariano, o que ele chama de conservadores barulhentos. Eu gostaria de iniciar este assunto aqui, se você me permite, JR, queridos ouvintes. E os debatedores, naturalmente. Nós vivemos numa época, como é que ele pode dizer que fica excitando ou inculcando na mente do povo brasileiro essa ideia de conservadorismo? Ora, é o contrário. O povo brasileiro é conservador por índole, por formação cultural, por formação histórica, é conservador. Por quê? Porque quando o cristianismo foi tornado em religião oficial no Império Romano, no final do século IV, pelo imperador, acho que Teodósio I, nesse momento, o que ocorreu? O cristianismo estava em todos os recantos do Império Romano. E foi por isso que ele tornou religião oficial. Já estava liberada lá pelo outro, que era o Constantino. Mas ele tornou oficial. Porque para tentar reunir, que estava muito esfacelado o Império Romano, havia revoltas, etc. Então, uma decisão política usando como instrumento o cristianismo. Porém, o cristianismo ocupava o Ocidente inteiro e até um pouco do Oriente mais próximo. Então, a história vai andando e vai se formando, e a formação cultural do Ocidente foi toda fundamentada em cima, justamente, dos valores judaico-cristãos da Bíblia, Velho e Novo Testamento. Não tem alternativa, foi isso. Isso foi se montando, e esta é, digamos, a essência da formação cultural, das crenças e dos valores ocidentais. Então, e este é o Brasil. E o Brasil ainda é reforçado pelo fato de que o catolicismo também foi religião oficial aqui no Brasil. Não existe um recanto deste país onde andou o bandeirante, aquelas entradas e bandeiras, que não tenha ido um padre, né, pregando o catecismo e plantando missões católicas. Foi assim a história do Brasil. Bom, depois vieram os evangélicos, e aí nós conhecemos a Reforma, veio para cá, todo aquele pensamento de Lutero. Mas, então, é formação judaico-cristã. Ora, agora, é lógico, quem é que está atacando e querendo mudar isso? São os que são os outsiders, são os de fora, que querem mudar. E mudar por conveniências ou interesse ou convicções ideológicas, político-ideológicas. Então, esse processo todo de desconstrução da família, de desconstrução da igreja e de todas as instituições que são fundamentadas em cima dessa essência judaico-cristã, são inoportunas. E sendo inoportunas, tem que desconstruir.
E, ideologicamente, esse é o pensamento de Antônio Gramsci, lá no meado, um pouco na primeira metade do século passado, que ele definiu essa maneira de desconstrução cultural como um instrumento político ideológico para que as ideologias, no caso as marxistas, pudessem ocupar essa sociedade. Não havendo oradores inscritos, aqui nós estamos agora aqui numa assembleia, estou presidindo aqui a assembleia, o orador falou, os demais oradores não se inscreveram, porque aqui nessa casa tem que se inscrever, a não ser que diga assim, pela ordem, senhor presidente, aí nós vamos ver se o assunto está em ordem ou não. Mas pastora, fala, pastora. Pastora quer falar. Deixa eu fazer um parênteses e um comentário, mas gostei da intervenção. Foi bem criativo, né? Vai, pastora, me salva aí, vai lá. Mas olha só, se ser conservador é você ter a Bíblia como regra de fé e prática na nossa vida, nós vamos continuar sendo. Por quê? Porque a gente sabe que esses marxistas, quando eles entram, e esses ideologistas, ou que tentam trabalhar para destruir o que o cristianismo já plantou na nossa vida desde sempre, como o deputado Harold falou, ele vem para destruir, para mudar para pior, e não para ajudar a fortalecer. Então, o que ajuda a fortalecer a família é a palavra de Deus, e é essa palavra que a gente vai continuar seguindo e sendo ela a base de nossas vidas, para nós continuarmos com a família e continuarmos fazendo a nossa obra, aquilo que a gente tem que fazer nessa terra, né? Influenciando gerações também, influenciando os nossos filhos, influenciando nas escolas, na política, em todos os lugares, todo o tempo. Tem influências muito interessantes. Eu me lembro que há alguns anos eu vi uma história de que em Valadares, um lugar onde tem muitas igrejas evangélicas, o número de evangélicos é assim muito grande mesmo. Tem um time lá de futebol, Democratas, e eles durante um certo tempo eles suspenderam jogos dominicais porque não tinha público. Interessante. O crente não ia ao estádio domingo. Suspenderam. Hoje já deve ter, né? Deve ter de manhã, à tarde, à noite. Eu não sei como é que é lá. Mas houve um tempo. Eu achei tão interessante essa história. Senhora, suspenderam, não é porque houve manifestação. Eu acho que ninguém foi para a porta do clube para dizer, olha, não joga amanhã, se amanhã. Mas as pessoas, senhora, eles não vêm. Então, se não tem público, a gente não faz. É um exemplo de uma influência, um exemplo simples, básico, que aconteceu durante um tempo. Sei que quem está ouvindo a gente em Governador Valadares agora pode ajudar a gente com essa história, com alguns dados, enfim, para ajudar. Não sei se dá tempo de receber, mas se tiver aí alguém, manda rápido essa nota aqui para nós. Mas são influências como essas que estão mudando. Perfis de audiência são mudados. Programa de televisão que tinha uma audiência enorme passa a não ter mais. Verdade. Figuras que eram sentidas como acima do bem e do mal falam. Aí você descobre, por exemplo, que ele, cantor muito conhecido, venerado por muita gente, com uma pessoa de vanguarda, cultura, etc. Mas teve o seu relacionamento com uma pessoa que é a própria pessoa que diz que tinha 13, 14 anos. Isso na época não era o que é hoje, não tinha os mesmos termos. Não sei, é uma questão para ser avaliada, mas as questões estão aí. As pessoas dizem assim, isso não pode, isso não. As pessoas estão reagindo muito mais do que reagiram no passado. É a minha impressão. Estão de acordo ou não? Primeiro, eu quero parabenizar o deputado pela explanação. Muito aula, né? Pela aula. Parabenizar também o JR pela intervenção, foi magistral. Bom, gente, a Bíblia nos instrui a levar cativo todo pensamento a Deus. É a nossa proposta de vida, desde que abraçamos a fé cristã, convencer as pessoas de que a palavra de Deus é a verdade e de que Jesus Cristo é o caminho. Então essa é a nossa proposta de vida. Nós somos evangélicos porque abrimos mão da nossa vontade pessoal para que Cristo vivesse em nós. E nós estamos sim empenhados em mudar o pensamento das pessoas, em tirar a depravação, em tirar a desonestidade, em tirar a mentira da mente e do coração das pessoas e colocar em lugar disso as coisas que são de cima. Paulo disse, quando escreveu aos Tessalonicenses,
que a gente tem que pensar, aos Colossenses, que a gente tem que pensar nas coisas que são de cima. Então, nós estamos trazendo ao mundo, como proposta de vida, as coisas que são de cima, as coisas de Deus. E se alguém quiser chamar isso de conservadorismo, fique à vontade, é a opinião do Ricardo Mariano, né? Mas eu acho que somos até mais do que conservadores, nós somos transformadores. Nós não estamos satisfeitos com a sociedade como ela está, nós queremos a melhora dessa sociedade à luz da palavra de Deus, né? Não à luz do que a própria sociedade entende, porque, como já foi dito no início aqui, o povo gosta de falar, né? E às vezes o que o povo fala não é de acordo com o que Deus quer. Então nós queremos a transformação dessa sociedade, mas não nos moldes do Ricardo Mariano. Nós queremos que ela seja transformada de acordo com o que a palavra do Senhor ensina. Somos propagadores da fé cristã. Então, Jota, depois da aula de história que foi dada aqui, história religiosa pelo deputado, eu quero entrar no outro lado, numa outra vertente, porque não tem mais o que falar disso aqui. Quando o Mariano diz sobre conservadorismo, isso me chama a atenção no momento em que há muita distorção de tantas coisas. Mostra que a palavra de Deus, o povo de Deus, ainda faz diferença e deve continuar a fazer. Então isso é maravilhoso, porque no momento em que a gente acha que está uma crise generalizada, vem um cara do outro lado e diz, olha, eles estão influenciando. Então eu quero trazer esse lado, o quanto a gente precisa continuar a influenciar. Amém. O quanto a gente precisa continuar a pregar. Porque... veja bem, não é qualquer um que está falando, é alguém que tem voz e que está preocupado. E se está preocupado, as coisas estão indo bem. Eu quero aproveitar aqui a palavra dos pastores e dizer para esse Ricardo Mariano que ele já está no caminho de conversão. Porque ele falou duas coisas que o crente deve ser, e a igreja, graças a Deus, não vai mais passar pela acusação de que não faz qualquer diferença. Isso que é maravilhoso. Né? Ele nos acusa de sermos conservadores, somos mesmo porque somos sal. Amém. E a nossa conservadoria ou conservadorismo é baseado na moralidade, que não pode se perder. Então, parabéns para ele, boa conversão, está chegando no caminho. Muito bem, então nós temos aqui claramente a percepção de que o movimento evangélico no Brasil, ele está sendo visto, percebido, ouvido com certo temor por aqueles que pensam de maneira diferente, que já constataram. Veja bem, tudo na vida tem pesquisa, gente. E uma pessoa neste nível tem pesquisa, tem números e tudo mais. Evidentemente, nós não podemos ser ingênuos e devemos continuar a nossa caminhada, porque, em geral, as pessoas que estão prontas para ganhar uma guerra, quando festejam no dia anterior, estão tão cansadas que não conseguem enfrentar a batalha. E nós precisamos entender que a nossa luta não acabou e nem acaba na eleição. Nosso foco não é um foco eleitoral. É uma transformação de uma nação. Isso não é uma eleição, isso vai muito além. Então, uma perspectiva que leva a gente a lutar o tempo inteiro. E a luta é muito interessante porque ela começa na pessoa. O indivíduo tem um posicionamento, então ele se reposiciona para dizer, olha, eu estava calado até agora, mas agora eu não me calo mais. Por que não se cala mais? Porque é um movimento de grupo. É muito interessante quando você estuda todo o processo da luta pela defesa dos direitos civis dos negros americanos. Você observa que havia uma coisa que conectava todas as outras, que é esse movimento do eu também penso assim, mas não falei nada ainda. Chega uma hora que a pressão social, ela vai se ampliando. E o movimento só se tornou o movimento que foi e que ainda é, porque algumas pessoas posicionaram. Vou lembrar aqui da Dona Rosa Parques aí. Dona Rosa Parques entrou no ônibus. E o ônibus tinha um lugar na frente para brancos, um lugar no fundo para negros, e um lugar no meio que podia ser para brancos e negros. Tinham alguns bancos lá para um e para outro. Ela ficou naqueles bancos. O dos negros estava cheio, dos brancos estava cheio, sentou no meio. Mas aí chegaram alguns brancos. E os brancos ficaram em pé. O motorista ficou indignado e disse, como é que pode? Parou o ônibus. Por gentileza, saiam. Tinham lá uns 4 bancos vagos, tinha uns quatro pessoas sentadas, 3 ficaram em pé. E dava conta, porque parece que tinham 2 brancos só. Ela só sentar ali do lado. E ele disse, a senhora sai? Ela disse, não saio. Se eu só não sair, a senhora vai ser preso. Então, vou ser presa. Tem lugar aqui.
Quando ela foi presa e a notícia da prisão dela se espalhou, as pessoas ficaram impressionadas com o posicionamento dela e as pessoas começaram a apoiar. Foi nessa onda aí que Martin Luther King entrou. Martin Luther King não foi o pioneiro do negócio. A pioneira do negócio foi uma senhora, Dona Rosa Parks. Oi. Dona Rosa Parks assumiu isso, a reunião foi na casa dos anos 60. Do começo essas coisas. Então, são coisas impressionantes que podem mudar a história quando uma pessoa se posiciona. Bastou uma, estou contando uma história, basta uma. Então, se cada um, olha, essa onda aí vai ser demais. Os negros aprovaram. Aliás, eu queria só concluir outra coisa. Então, você não tem que ficar preocupado, meu querido ouvinte, quando te acharem, você é conservador, e quando te chamarem de fundamentalista. Sim, somos fundamentais. Nós somos os fundamentos da palavra, dos nossos valores. Somos, sim, fundamentalistas. E reprime, e alija essa palavra de politicamente correto. Isso é a maior imbecilidade, é um instrumento ideológico para te policiar, para você não fazer as coisas. É isso aí. Então temos que ter, como nós temos essa liberdade, vamos por aí. Agora eu queria fazer uma propaganda então já sobre esse tema do começo dos anos 60. Tem um filme que está passando, não sei que canal, mas que eu vi, já vi até a segunda vez, fantástico, sobre na época em que foram colocados em órbita o primeiro russo, que foi o Gagarin, e depois o John Glenn. Tem um filme que chama-se Estrelas Além do Seu Tempo. É um filme, não sei se você já viu. Não vi não, pode ser que é animado. Que são 3 negras, era um grupo enorme de negras, altamente inteligentes, que elas, naquele tempo não tinha computador, quando apareceu o primeiro computador. Então, as mulheres, elas tinham essa capacidade de computar rapidamente os cálculos matemáticos para ver a órbita do foguete, para entrar em órbita lá, aquela cápsula espacial, etc. E então tem a história de 3 delas que morreram muito já com 90 e tantos anos, recentemente, e que foram muito homenageadas pelos americanos. Estrelas Além do Seu Tempo. É uma história real. Uma história real. Olha, eu vou contar para vocês aqui uma outra história real também. Ontem aqui nós começamos a falar aqui, nem sei por que nós começamos a falar sobre comida. O bispo estava aqui ontem e o bispo Sérgio, ele disse que era bom de cozinha e tal. Aí eu fui perguntando para ele para saber se era bom mesmo. Ele é bom mesmo, a descrição, e as pessoas começaram a dizer o que elas estavam almoçando hoje, ontem. E eu até falei, olha, isso tudo, uma torta alemã, a pessoa mandou uma foto, torta alemã, eu falei, na segunda? Essa torta deve ser de ontem, essa foto deve ser de ontem, não é possível uma pessoa tá comendo em casa, segunda-feira, uma torta alemã. E o que apareceu de pratos especiais e tal, e as pessoas foram mandando fotos, as pessoas gostam de mandar foto, eu gosto de ver, aí vamos conversando, tudo mais. No final, quando eu estava agradecendo os ouvintes, eu fui assim, Deus me deu um olhar aqui sobre as pessoas que estavam sem. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, a gente tá falando tanto de comida aqui, e a pessoa que está sem, que luta, que aí oramos por essas pessoas no final do programa. Aí chega a história de hoje, que em 2 fotos, depois eu mostro para vocês aqui no nosso estúdio. JR, bom dia, estou enviando essas fotos para te falar sobre o programa de ontem. A minha despensa estava reduzida e eu vi você falando sobre as fotos dos ouvintes com os alimentos. Eu fiquei agradecendo a Deus por essas bênçãos e pedindo a Ele que entrasse com providência em relação aos meus potes vazios. E ela manda foto dos potes vazios. Glorifiquei a Deus pela oração que foi feita ontem, que vinha contemplar as minhas palavras anteriores. E assim, no final do dia, minha filha chegou aqui em casa, me deu R$150 de umas aulas que ela havia dado e recebido na hora. E eram respostas às nossas necessidades. Deus seja louvado. Ele supre as nossas necessidades. Glória a Deus. Obrigada por esse canal que nos ajuda nas horas de nossas necessidades. Deus conserve a sensibilidade no seu coração e da sua equipe, diz a nossa ouvinte Cláudia. Ela manda aqui as fotos. Mostra ali, Marcela. E nós queremos, minha querida ouvinte Cláudia, ó. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. É Ele quem opera
em nós tanto querer quanto efetuar, é Ele que faz a sua obra. Por isso, minha querida irmã, louvado seja o nome do... Vamos continuar orando, para que Deus vá suprindo, vá abençoando os nossos amados ouvintes que sempre nos acompanham e nos enche com a alegria da sua audiência. Vamos glorificar. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Muito obrigado, queridos ouvintes. Eu quero agradecer aqui a pastora Miriam. A pastora Miriam tem a habilidade de preparar doces. Ela trouxe doces aqui sensacionais para a equipe. Pastora Miriam, foram vários potes. Prestígio, não, é prestígio, leite em pó. E o que outro? Oi? Não tô dando o comercial do Leite Ninho, não, é leite em pó. Leite em pó. O outro é o quê? Agora patrocínio aqui, ó, pastora Miriam. Tá vendo, pastora Miriam? Tô tendo cuidado aqui, mas tá bom. Pastora Miriam, minha querida pastora da Igreja Quadrangular, tá mandando um abraço aqui para Vitória, para Marlúcia e para Solange. Todo esse povo de Deus, esse povo é abençoado. Pastora Miriam, obrigado, viu? A equipe inteira, todo mundo riu, viu, pastora Miriam? Quando recebeu, a cada pote que aparecia, o sorriso se abria. Vamos lá. Ô, pastora Nadiege, obrigado, hein? Deus abençoe. Eu queria mandar um abraço, obrigada a você, JR. Queria mandar um abraço para Tatiane Gutierrez. Há pouco tempo eu peguei o Uber com ela, motorista, e ela estava ligada na 93. Tatiana, ela falou assim: eu não perco o debate. Jesus, e mandou obrigado. Um abraço para você. Obrigado, minha querida. Viu? Então Deus quero abençoe. também mandar um abraço para ela agora. Maravilha. Um abraço para os nossos queridos ouvintes. Irmão Haroldo, obrigado, um forte abraço. Eu que agradeço ter essa possibilidade de estar aqui com vocês hoje mais uma vez. E fico muito feliz de estar falando para o nosso público querido, né? Público da rádio. Onde a gente vai, a gente sempre encontra e ouve uma palavra sobre os programas da rádio, em particular sobre o debate. Então eu concordo aí com o testemunho da Nadiege, da pastora Nadiege, que realmente é assim. Isso é o que é gratificante, é o que nos realmente coloca sempre, não pensando apenas no dia de hoje, mas aqui fazer o dia de amanhã, para a gente continuar essa caminhada. E essa caminhada só continuamos pelas misericórdias do Senhor, né? Para estarmos sempre na trilha daquilo que é a linha editorial que foi definida naturalmente e sintonizadas com o Senhor. Maravilha. Muito obrigado, pastor Eduardo. Um abraço, querido. Obrigado, JR. Abraço a todos os irmãos, abraço à Igreja Quadrangular da Posse. E é muita alegria estar aqui e participar desse momento tão bacana na Igreja Evangélica. Maravilha. Pastor Jean Max, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Quero mandar um abraço pro povo ali da Ilha do Governador e para os irmãos da Assembleia de Deus de São Francisco, que estivemos lá, eles também são muito ligados no debate. Obrigado, gente. E os irmãos ali da Assembleia de Deus de Pantanal e no Duque de Caxias, onde estamos ministrando uma escola bíblica sobre ética. Estamos tratando do assunto que foi tratado muito hoje bom. aqui. Muito bom. Deus abençoe os irmãos. Pastor Luciano, obrigado, um abraço, irmão. Prazer estar aqui, JR, mais uma vez, mandar um abraço para minha esposa, minha família, minha igreja lá para Testando Vidas. E JR, mandar um abraço, eu tive uma conferência de família ali em Olinda, no bairro chamado Ponte Azul, e mandar um abraço para vocês, são ouvintes aqui do debate, então que Deus abençoe esse povo também, que Deus nos abençoe na tarde desse dia. Um abraço para todo mundo, obrigado. Nós vamos orar juntos, ouvintes, vamos orar por você. Agora nós vamos orar pelas dispensas, para Deus abençoar a sua vida aí, ouvinte. Agora lembra de uma coisa, o ouvinte que já foi abençoado, o ouvinte que já foi, não essa é a nossa, mas cada um ouvinte que já foi abençoado, já recebeu, lembra que às vezes Deus quer levantar você para você ser uma bênção na vida de alguém. Quando Deus tocar no seu coração, não resista, sirva, e você vai ver que a experiência de servir é incrível, é uma graça divina, uma bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, minha querida ouvinte, que
contou a sua história aqui, porque você está glorificando a Deus e nós devemos sempre glorificar a Deus. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, vamos orar pelo nosso país, pelos assuntos que nós discutimos hoje, e vamos lembrar daquelas pessoas que hoje, nesse instante, estão meio que afastadas. Nós temos aqui testemunhos de várias pessoas que estavam afastadas e se reencontraram ou tiveram um verdadeiro encontro com Cristo através dos programas da rádio, uma palavra, de um louvor, de uma pregação, dos comunicadores da rádio. Quem sabe hoje seja o seu dia, ouvinte, de voltar de verdade mesmo à presença de Deus. Nós vamos orar por você agora em nome de Jesus. Pastor Jean Max. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção sobre a vida de todas as pessoas que ouvem essa rádio, aqueles que estão na sua casa ou que estão agora dirigindo, que sejam tocados, que sejam supridos de suas necessidades, que não falte o pão na mesa de nenhuma dessas pessoas que nos ouve. Também pedimos a tua bênção sobre as questões familiares, que o Senhor venha trazer consolo, conforto e harmonia dentro de cada lar. Ajude aqueles que agora choram pela perda dos seus parentes, traga cura para os que estão enfermos. E nós pedimos, meu Senhor, também de forma muito especial, que o Senhor abençoe o nosso país. Ajude, meu Senhor, a tua igreja a continuar salgando, a continuar influenciando essa sociedade para o bem, para as coisas que estão em tua palavra. E aqueles, meu Senhor, que agora se encontram afastados do Evangelho, que o Senhor fortaleça, que o Senhor ajude, que eles sejam convencidos não pela mensagem do homem, mas pelo teu próprio Espírito a voltarem para ti, Senhor. Que eles possam manifestar agora, pela própria rádio ou em suas igrejas ou junto às suas famílias, a sua decisão de voltarem à tua presença. Que eles regressem e que sejam bem-vindos no meio do teu povo, Senhor, para que a gente possa fazer festa aqui na terra como ela acontece no céu. Nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.